Tivemos esta tarde uma visita de cortesia do Sr. Ministro das Finanças, mas que não teve sequer a cortesia de dizer porque teria de se ausentar. Nós percebemos é que ele não veio cá para discutir o orçamento retificativo. Foi apenas mais um episódio para o namoro que ainda agora vimos entre o Governo, entre a maioria e o PS. Curioso é que quando esse namoro passa pelo pau de cabeleira da Troika, funciona muito melhor quando a Troika está ausente. Mas ficamos também a saber hoje que o empréstimo que a Troika dá a Portugal, na prática em comissões, leva tanto quanto o corte no Ministério da Educação deste ano. 655 milhões de euros, é isto que em comissões vamos pagar e que não estava em documento nenhum, e é que não estava em documento nenhum até agora. Tinha sido escondido aos portugueses e é por isso que o Sr. Ministro fugazmente se vai embora, porque discutir estas matérias era importante, mas para isso ele não está disposto. Porque o retificativo não importa. O retificativo é o quê, senão mais medidas extraordinárias. Este governo será conhecido no futuro pelo governo das medidas estruturais, mas sempre extraordinárias. De forma extraordinária, de forma temporária, em forma temporária, se vai mudando estruturalmente o que é o país. IRS, corte de metade do subsídio de Natal deste ano, extraordinário. Fundo de pensões, extraordinário. Aumento de despesa, extraordinário, porque a banca assim pediu. É tudo extraordinário para este governo. O que não é extraordinário é os cortes que os portugueses têm no seu rendimento, resultado destas políticas. Porque não é explicado, e não é explicado neste orçamento retificativo, efetivamente o que está em causa. O valor mais importante, 2,7 mil milhões de euros. 2.700 milhões de euros passam de forma misteriosa neste debate. Há um nevoeiro que se encerra nesta Câmara quando nós falamos sobre os fundos de pensões, porque não nos é dito quais as condições em que vão ser transpostos para o Estado, não nos é dito qual a taxa de esforço que está inerente a essa transferência e não está indicado quais os encargos futuros desta transferência. Ora, 2,7 mil milhões de euros e nada é dito sobre isto quando estamos a discutir este retificativo, quando estamos a discutir o orçamento de 2012, que vai ter já que pagar partes destes encargos. Mas não são trocos, senhoras e senhores deputados. 2,7 mil milhões de euros. Sobre isto o Governo nada diz, e traz aqui um orçamento retificativo que devia esclarecer isto, mas afinal é mais um espaço de misterioso esquecimento que o Governo aqui traz. Mas o que é que nos diz este retificativo? Sim, porque há algumas indicações claras que lá tem. Em primeiro lugar, legitima aquela que era a desigualdade que o Governo quer impor ao país, o corte do subsídio de Natal deste ano. Metade do subsídio de Natal que todas e todos os portugueses vão pagar, e está aqui esclarecido neste orçamento retificativo, uma medida extraordinária. Mas diz-nos também que vai ceder de forma completa ao que são os interesses do setor financeiro. Bastou a banca vir a público dizer que queria que o Estado assumisse o que eram os encargos das dívidas do setor empresarial do Estado. Havia alguma dívida que não estava a ser cumprida? Havia alguma dívida do setor empresarial que estava a falhar nos seus compromissos? Não, não havia nenhuma. No entanto, a banca o que queria para o seu processo de desalavancagem é que o Estado assumisse o que era o risco da banca. E é isso que este orçamento vem dizer, 8 mil milhões de euros. Uma cedência completa ao que são os interesses do setor financeiro. E o que é que se faz com esses 8 mil milhões de euros? Passa-se que era dívida ao crédito, ao setor financeiro, para dívida do Tesouro. E sabemos também, por este orçamento retificativo, que desta dívida são 3 mil milhões de euros para os tais veículos financeiros do BPN. 3 mil milhões de euros. Ficámos a saber, ontem e hoje, que o BPN custou mais aos portugueses do que o corte no próximo ano do subsídio de Natal e do subsídio de férias. O BPN, uma escolha política de nacionalização de um governo do PS, secundado pela direita, PSD e CDS, custou mais do que os cortes que agora querem impor aos portugueses no próximo ano. Isto é inequivocamente real. Mas sobre esta matéria, sobre esta cedência aos interesses do sistema financeiro, falta a parte de canhão. Porque o que é que nós vamos ter de encargos sobre os fundos de pensões? Nada. Diz-nos hoje o Sr. Primeiro-Ministro que inequivocamente vamos cumprir o déficit de 5,9%. Mas já nos dizia o Sr. Ministro das Finanças que teria que cumprir esse compromisso com base do recurso aos fundos de pensões. E a pergunta é clara, mas inequivocamente estamos de joelhos perante a banca a dizer que nos deem sob qualquer forma os fundos de pensões? É essa a questão? É que por isso é que nós compreendemos que o Sr. Ministro tenha que se ausentar e não queira sequer entrar nesta matéria.
porque se nós juntarmos o que são as grandes palavras que marcam 2 dias desta semana do Governo, nós temos na terça-feira passada a palavra empobrecimento e temos no dia de hoje a palavra inequivocamente. E essa é a realidade que este Governo nos traz com este orçamento retificativo e com o orçamento para 2002. Inequivocamente um empobrecimento do país, e por isso é que tem frontalmente o Bloco de Esquerda contra esta medida.